Amém. Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada irmão que nos acompanha pela internet. E desde já também eu quero estar felicitando, parabenizando a cada pai pelo seu dia. Que Deus continue abençoando a cada pai, dando graça e sabedoria em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, hoje, pela misericórdia de Deus, nos foi concedido esta rica oportunidade de estar transmitindo esse estudo para esta amada igreja. E para nós é um prazer muito grande poder estar aqui, principalmente com um tema tão forte, um tema tão glorioso, porque quando falamos de Neemias, ele nos dá um grande exemplo de liderança. Neemias, ele foi um grande líder. Mas para entendermos um pouco acerca do que aconteceu, do que se trata mesmo o livro do profeta Neemias, nós vamos observar que no ano de 598 a.C., o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu as terras de Jerusalém quando estava reinando o rei Joaquim. E a Bíblia diz que aquela cidade, ela foi destruída, ela foi queimada, e ali muitos foram levados cativos para a Babilônia. E se passando mais de 70 anos, onde nós entramos na história de Neemias, porque a profecia que Deus levou para o povo através do profeta Jeremias foi que Jerusalém seria levada cativa por Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e se passando 70 anos, eles regressariam de novo, eles seriam libertos ali daquele cativeiro e regressariam para a sua terra de Jerusalém. E se passando os 70 anos, Deus levantou um rei, o rei Ciro, rei da Pérsia, o qual venceu ali o reinado da Babilônia e começou a governar. E nesse período o rei Ciro, ele autorizou os judeus, o povo de Jerusalém, a regressarem novamente para a sua terra. Eu imagino o sofrimento do povo, eu imagino a desolação que eles tiveram que passar ali como estrangeiros na terra da Babilônia. Só quem saiu para fora do seu país, Deus nos deu essa oportunidade de fazermos missões no Chile, e ainda que não estávamos ali cativos, mas sentíamos muito a saudade e a distância do nosso país, dos nossos familiares. E o mesmo aconteceu com o povo de Jerusalém. Eles choravam na Babilônia, eles clamavam a Deus, mas tudo foi consequência de uma desobediência, que o povo estava desobedecendo a Deus e cometendo o pecado de idolatria, de rebeldia e etc, e etc. Mas o importante é que Deus cumpriu a sua promessa. Passando-se 70 anos, Deus visitou o seu povo e os levou de volta para a sua terra, através do governador que se chamava Zorobabel, e o sacerdote Josué foi os primeiros a regressarem para Jerusalém. Mais ou menos com 50 mil judeus, eles regressaram de volta para Jerusalém. E se passando algum tempo, se passando mais ou menos aí mais 70 anos, nós chegamos na história de Neemias,
Neemias, como foi lido aqui, Neemias era um copeiro do rei. Ele servia vinho para o rei. E o interessante é que Neemias, ele tinha, mesmo sendo ele estrangeiro, mesmo sendo ele um judeu, ele tinha um cargo de confiança. Ele tinha um cargo de confiança porque ele servia vinho ali para o rei. Era um copeiro, um mordomo que estava dentro do palácio. Quando Deus, ele quer honrar os seus, ele honra, não importa aonde você estiver, Deus, ele vai te honrar. Quando nós estamos com Deus, Deus, ele vai abrindo caminhos. Então, observando para a vida de Neemias, eu observo a humildade que Neemias ele tinha, porque ele tinha primeiro um cargo de confiança. Ele tinha um cargo de confiança porque era ele quem tinha que examinar o vinho, se o vinho continha veneno, se tinha alguma substância tóxica, para prejudicar ali o rei ou o imperador. E esse era o cargo de Neemias, era um cargo de honra. E estando ele em um cargo de honra, mesmo assim, Neemias se preocupava com o seu povo. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que, quando Deus honra ela, quando Deus dá um cargo de honra para essa pessoa, quando Deus começa a abençoar, a prosperar a vida dela, muitas vezes se esquecem das suas raízes, se esquecem do seu povo, de onde saíram, quem eram antes de serem honrados. E o interessante é que Neemias, mesmo com toda essa honra de estar trabalhando no palácio do rei, de estar morando na capital do império, que era Suzã, ele não deixou a arrogância entrar no seu coração e conservou a humildade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a humildade, ela vai na frente da honra. Se nós queremos ser honrados, primeiramente precisamos ser humilde diante de Deus. E Neemias, ele tinha essa característica de humildade, um líder por excelência. E entrando aqui já no estudo acerca desse grande homem de Deus, o qual Deus o levantou para reconstruir, para restabelecer a ordem ali em Jerusalém, porque no capítulo de número 1, aonde foi lido aqui na leitura bíblica em classe, Neemias ele recebe a visita do seu irmão, certo? E pergunta qual era a situação, pergunta para Anani, irmão dele, qual era a situação do povo em Jerusalém. E Anani diz para Jeremias, ou melhor, para Neemias, que a situação daquele povo era uma situação difícil, que eles estavam passando dificuldades, estavam passando ali por uma situação de pobreza, por uma situação de miséria, afronta e aflição. E ele diz ainda mais que os muros de Jerusalém estão todos derribados e as suas portas estão queimadas a fogo. Essa foi a resposta que Neemias ele teve da situação e da condição que estava o seu povo. E quantas pessoas hoje estão na mesma situação, com seus muros, com as suas casas queimadas, com seus negócios destruídos, com a sua vida espiritual feita a pedaços. Mas Deus, ele é um Deus de reconstrução. Ele é um Deus que é um Deus de restituição. Deus, ele tem poder para restituir. Foi o que Jó disse acerca de uma árvore. Jó disse que ainda que a árvore ela fosse cortada
ali o seu tronco, e a sua terra e a sua raiz permanecesse na terra, Jó disse que ao cheiro das águas, Deus faria tudo brotar de novo. Porque para Deus, meus amados, nada é impossível. Eu imagino aquele povo ali olhando para os muros de Jerusalém, para aquela cidade queimada, sitiada, destruída. Já tinha passado ali mais de 140 anos desde o cativeiro e a cidade ainda estava destruída. Mas Deus levantou Neemias para restaurar. Deus ele vai levantar também o Neemias na sua vida, em o nome de Jesus Cristo. Algo que está fora do lugar, Deus ele vai colocar no lugar. Quantos acreditam? Amém? Vai recebendo em o nome de Jesus. E Neemias, ele, ao receber esta notícia, Neemias, ele entristeceu-se e foi orar e buscar a Deus. Nós temos aqui na primeira divisão aí da revista, Deus responde às orações de Neemias. Neemias ele tinha um grande desafio pela frente, um grande desafio. Ele tinha muitos inimigos para enfrentar, porque todas as vezes que o homem, que o servo de Deus propõe a realizar algo para Deus, o inimigo sempre vai colocar barreiras e impedimento. É uma da certeza que nós sabemos que Deus está no negócio. Quando colocamos um propósito diante de Deus, e ali vem a investida do inimigo, tentando impedir esse propósito e esse projeto de ser executado. Mas Neemias, ele tinha a característica, ele tinha essa característica de perseverança, de perseverar. Era um homem que perseverava nos seus projetos. E ele foi orar a Deus para falar com o rei. E como diz aqui o texto lido, como Neemias ele servia vinho para o rei, certa feita ele se apresentou ao rei para levar-lhe a sua taça de vinho, porque era ele também que escolhia qual tipo de vinho o rei iria tomar. E chega diante do rei com vinho, e o rei, observando ali para o rosto, para a face de Neemias, vê que ele estava triste. Já havia muitos anos Neemias servindo o rei, e ele nunca entrou na presença do rei com a sua face e com o seu semblante decaído. Mas a Bíblia diz que esse dia o rei notou que Neemias estava afligido. Como diz a Bíblia, no livro de Provérbios, que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Mas nesse dia o coração de Neemias estava triste, mas era por uma causa justa, porque o seu povo estava padecendo, o seu povo estava clamando por ajuda. Eu acredito que Anani, sabendo da situação do seu irmão, ali realizaram uma reunião em Jerusalém, e Anani se apresentou com uma solução, Deus usando ele. E eu acredito, creio eu, que Anani diz para aquele povo: olha só, lá na Pérsia eu tenho um irmão que ele trabalha com o imperador, ele pode fazer algo por nós. O nome dele é Neemias. Vamos dar um jeito de viajarmos até lá e falarmos com ele. Quem sabe ele tem uma solução para esse problema. Deus nunca chega atrasado. Deus sempre está trabalhando. Muitas vezes Neemias não estava nem esperando, mas Deus já estava movendo Jerusalém. Deus já estava movendo o coração do rei Artaxerxes para esta grande obra. E Neemias, ele foi orar a Deus. E o rei, observando que ele estava triste, perguntou para ele: Neemias, o que está acontecendo? Por que o seu coração, por que o teu semblante está caído? E ele disse: olha, rei,
na verdade, a situação do meu povo em Jerusalém é uma situação muito triste. E ele conta a história para o rei, e o rei dá ouvido para Neemias. Neemias ora, Neemias jejuma. É a chave da vitória da igreja, está na oração. Muitas vezes queremos receber vitória, queremos ver Deus operando milagre, queremos ver Deus abrindo porta, mas não queremos sacrificar. E observando para a vida de Neemias, mesmo estando ele ao lado do rei, ele foi buscar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque a resposta nossa, ela não vem do homem. Antes de Deus realizar qualquer feito aqui na terra, primeiro é manifestado no céu. Antes de ganharmos a guerra aqui na terra, primeiro nós temos que ganhar ela no céu. Lembra de Daniel? A Bíblia diz que Daniel ele teve que jejuar 21 dias para ter uma resposta. E a batalha foi travada no céu, mas ele perseverou. Então, você quer vitória? Queremos receber vitória? Temos que seguir o exemplo desses homens de Deus. Olha só que exemplo. Olha que exemplo. Neemias foi se humilhar. Qual é a tua causa? Qual é a situação dos teus muros? Como estão a tua cidade, a tua Jerusalém? É hora de nós orarmos a Deus, nos humilharmos diante do Senhor, com oração e com jejum. Quando se fala de jejum, parece até nos dias de hoje uma palavra até estranha, porque muitos já perderam esse costume de jejuar, de se consagrar a Deus. Mas Neemias, ele nos traz esse exemplo, porque ele tinha uma batalha, ele tinha algo para conquistar, e nós só iremos conquistar aquilo que nós sonhamos e desejamos, meus irmãos, é através da oração. Não tem outra forma. Tem igrejas que faz aí eu estava vendo um dia desse, uma igreja que fez o corredor do sal, né? Outros fazem, levam a piscina para dentro da igreja, fazem ali o tanque de Betesda, diz que é o tanque de Betesda, e os irmãos ali saltam dentro dessa piscina e pula, pensando que o milagre está ali, só porque a Bíblia fala acerca do tanque de Betesda. Ou alguém passa, diz que é a corrente do sal que vai receber o milagre. Não, o nosso milagre, ele vem através da oração. Eu poderia citar muitos textos acerca de oração, mas eu quero citar um que está em Lucas, capítulo de número 18, onde Jesus Cristo ele fala acerca da parábola, a parábola da viúva importuna. E Jesus nos dá o exemplo da viúva que perseverou em pedir justiça a um juiz. E Jesus disse que esse juiz, ele era iníquo, ele era um juiz ímpio. Ele não temia a Deus e tampouco temia aos homens. Era um juiz que não tinha misericórdia. E a viúva, ela tinha uma causa para ser solucionada. E todos os dias ela chegava diante desse juiz: soluciona a minha causa, soluciona a minha causa. E aquele juiz nada, não queria julgar, não queria fazer justiça para aquela viúva. Até que um dia, aquele juiz, observando a persistência, a perseverança daquela viúva, ele diz: bom, já que eu não temo a Deus e também não temo aos homens, ele por lo menos era sincero. Ele disse: já que eu não temo a Deus e não temo aos homens, mas todavia, como essa viúva me importuna, eu vou solucionar a causa dela. Aí Jesus entra dizendo: por acaso, porventura, Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Olha só a pergunta que Jesus faz: por acaso
Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite. Aí ele fala bem assim: ainda, olha só, ainda que os façam esperar. Você entendeu aí? Já era para você ter glorificado a Deus, porque ainda que Deus está fazendo você esperar, Deus ele está com a tua causa nas mãos dele. Ele faz esperar. É para ver a perseverança, se iremos desistir ou não. E Neemias, ele orou a Deus. Ele não desistiu, sabendo ele dos obstáculos e das dificuldades que ele enfrentaria para alcançar os seus objetivos. Então, você também aí, que nos escuta pela internet, é hora de nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus. É hora de dobrarmos os nossos joelhos na presença do Senhor, porque Deus ainda tem muita coisa para fazer na terra através do seu povo. Vivemos dias difíceis, mas ainda há esperança, meus amados. Ainda há esperança. Não chegou ao fim ainda não chegamos ao fim. Eu acredito que Deus ainda fará muitas coisas. Tem muitos muros e muitas Jerusalém para Deus restaurar. Tem muitas casas destruídas, muitas pessoas perdidas, muitas coisas queimadas, mas Deus ainda vai levantar muitos Neemias nesta geração para restaurar esta cidade e esses muros em um nome de Jesus. E Deus então respondeu a Neemias. O rei acata, o rei recebe o pedido de Neemias. E o interessante é que Neemias, ao falar com o rei, ele pede algumas coisas muito importantes para a sua viagem. Neemias, vamos ver aí no primeiro tópico, a quarta subdivisão. Eu acho que é isso mesmo. Tem muito tempo que eu não ministro ou que eu venha lecionar em escola bíblica dominical, principalmente ocupando a revista da CPAD, mais ou menos aí uns 7 anos, porque no Chile tínhamos outro costume, outra forma de ensinar, de doutrinar, mas eu louvo a Deus por essa oportunidade. Então aí na quarta divisão aí do primeiro tópico, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. E Neemias, ele recebeu carta do rei dirigida aos governadores da região. Ou seja, Neemias ele pediu ali mais ou menos uma carta de autoridade, porque ele sabia que ele teria que cruzar o rio Eufrates. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia traz uma simbologia do rio Eufrates em Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 11. Eu vou falar uma tipologia, uma simbologia de que o rio Eufrates era morada de alguns tipos, de alguma espécie de demônio. Porque o escritor de Apocalipse, no capítulo de número 9, versículo 14, ele diz: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E Neemias, ele teria que cruzar esse rio para chegar até Jerusalém. Então, os povos que habitavam nessas regiões,
era um povo complicado. E Neemias sabia. Então, ele pedindo carta do rei, dando a ele essa autorização para fazer esta viagem, ele estaria despreocupado, porque nessa época a Pérsia, eles estavam dominando, era uma nação poderosa, era mais ou menos, podemos falar, como os Estados Unidos hoje. Hoje, se o presidente Trump te passar uma carta ou te dar um passaporte assinado por ele, eu acredito que, não vou falar todas, mas eu acredito que em 95% dos países, das nações, você poderá entrar livremente. E Neemias, ele pediu essa carta, acredito eu que era como um passaporte, para quando ele passasse por certas cidades e alguém perguntasse: quem eres tu? Porque também ele pediu acompanhantes para fazer esta viagem com ele, porque ele queria ver de perto o que estava acontecendo em Jerusalém. Ele pediu essa carta, pediu esse passaporte, e se alguém perguntasse: quem é tu? Da onde tu vens? E ele iria falar: eu sou servo do rei da Pérsia, certo? Eu trabalho para o rei da Pérsia, aqui eu tenho uma carta. E ninguém ia buscar problema com Neemias, né? E o rei conversando com Neemias, o rei pede a ele que seja estabelecido um tempo de viagem. Ou seja, no versículo Neemias capítulo 2, versículo de número 6, então o rei, olha só o que o rei fala com Neemias. Neemias capítulo 2, versículo de número 6, o rei diz: então o rei, estando a rainha assentada ao seu lado, me disse: quanto tempo durará a tua viagem e quando regressarás? Foi do agrado do rei enviar-me, e fixando um prazo, me permitiu partir. Ou seja, Deus, meus amados, Deus, ele tem um tempo. Deus, ele tem um objetivo com cada um de nós. E o interessante é que Neemias, ele demorou, ele levou 52 dias. É inacreditável quando nós lemos todo o livro de Neemias e observamos o tamanho do trabalho que Neemias fez, a obra que ele realizou organizando Jerusalém. É inacreditável que tudo que ele fez durou somente 52 dias. Segundo alguns, foi o livro que foi escrito com maior velocidade, com mais rapidez, foi o livro de Neemias. Mas aonde está escrito isso? No próprio livro de Neemias, capítulo de número 6. Vamos lá? Abra aí a sua Bíblia. Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 15. Vou esperar você abrir a sua Bíblia, em o nome de Jesus, e vamos estar lendo aqui. Neemias, capítulo 6, versículo 15. Assim, pois, a muralha foi terminada no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias. Depois de 52 dias. Ou seja, para Deus nada é impossível. Então, observando para Neemias, um homem que ora,
um homem que buscava a presença de Deus constantemente e que recebeu ali do rei cartas, permissão, ainda que o rei determinou um tempo, mas Deus era na vida de Neemias. Eu quero ler aqui um subsídio bíblico, eu acredito que só tem na revista do professor, aonde diz desta maneira: Deus trabalha por intermédio de seu povo para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Ele costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiências e treinamento, de modo a prepará-las para o seu ministério. Então, Deus ele já tinha preparado Neemias para essa grande obra. Por isso Paulo, ele escreve que não sobrevém a nós tentação, tem algumas traduções que diz até provações, além daquilo que nós podemos suportar. Porque tudo aquilo que Deus ele permite nas nossas vidas é Deus nos preparando para algo. É Deus nos preparando para algo. Observa na vida de Moisés, a Bíblia diz que quando Moisés tinha 40 anos de idade, Moisés se sentiu preparado para libertar o povo. Se sentiu preparado. E a Bíblia diz que ele foi visitar os seus irmãos quando tinha 40 anos, e ele viu ali um egípcio espancando um hebreu, batendo no hebreu, porque nessa época os hebreus estavam como escravos no Egito, e o egípcio estava batendo no hebreu, chicoteando, possivelmente, e Moisés observando aquilo, sentindo-se ele com a obrigação de libertar, porque acredito que ele já sentia esse chamado de libertador, foi lá, matou o egípcio e enterrou ele na areia. E a Bíblia diz que essa notícia chegou até o ouvido de Faraó, e Faraó andou buscando Moisés para o matar, para o castigar. E Moisés, ele fugiu do Egito. Ele saiu do Egito e foi para as terras de Midian, aonde ele teve que passar mais 40 anos. Mais 40 anos, meu Deus, 40 anos, para que o projeto de Deus fosse 100% realizado na vida de Moisés. Então muitas vezes nós não queremos esperar um dia, muitas vezes nós não queremos esperar aquilo que Deus nos tem prometido 1 ano, 2 anos. Agora imagina só, Moisés ele teve que esperar 40 anos. Você sabe o que é 40 anos? Agora, será que Moisés naquele deserto quente, fervente, apacentando as ovelhas de Jetro, será que ele não pensou: Deus me abandonou, Deus já não cumprirá mais aquilo que me prometeu? Porque já se passaram 40 anos. Meus irmãos, Deus ele não trabalha somente com o tempo. É claro, Deus trabalha com tempo, mas Deus trabalha com tempo perfeito. O tempo do homem é imperfeito. Tudo que nós queremos é tipo, nós vivemos o tempo micro-ondas, né? O micro-ondas, você pega ali um frango congelado duro, uma pedra de gelo, põe ali 10 minutos no micro-ondas, ele já sai cozido. Então, nós vivemos essa época que tudo queremos rápido, 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 mas a Bíblia diz que é na paciência que Deus ele possui as nossas vidas. É difícil ter paciência, viu? Uma vez a irmã disse: ora para Deus me dar paciência. Isso aí foi um pastor me contando. Aí o pastor: Senhor, manda tribulação para essa irmã. Ó, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Eu estou pedindo para o senhor orar para Deus me dar paciência. O pastor disse: mas irmã, mas está escrito em Romanos que a tribulação
produz paciência. E a paciência produz a experiência. E a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, diz Paulo aos Romanos. Então, nós devemos saber esperar. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, Deus está trabalhando para algo que ainda nós não entendemos. Eu acredito que Neemias não entendia, porque ele estava dentro do palácio do rei, porque ele tinha sido escolhido para servir o rei. Eu acredito que ele até então não entendia, mas quando ele viu a autoridade que ele tinha nas mãos e o que ele poderia realizar pelo seu povo, aí ele entendeu. Porque muitas vezes Deus, ele nos coloca em posições para nós fazermos a sua obra. Muitas vezes onde você está, Deus te colocou lá para você realizar uma obra. Seja uma obra de evangelização, seja uma obra de caridade, não sei. Mas tudo que acontece na nossa vida, Deus, ele tem um projeto. E o projeto de Deus é sempre de restituir, de reconstruir. Muitas vezes passamos ao lado de pessoas que estão com a sua vida destruída. E Deus quer que sejamos Neemias na vida dessas pessoas. Você que me escuta aí na sua casa, que está participando desse estudo, seja um Neemias na vida daqueles que estão sendo levados cativos, que estão oprimidos, que estão perdidos, porque essa é a nossa missão. Vamos aqui mais para frente. O segundo tópico aí, a segunda divisão, Neemias chega a Jerusalém. Neemias chega a Jerusalém. Eu acredito que não foi fácil para Neemias chegar até Jerusalém. Muitas pessoas querem chegar em Jerusalém, mas não querem enfrentar os obstáculos. Falando de Jerusalém, sabemos que a Jerusalém terrestre que nós conhecemos é um símbolo, é um tipo da Jerusalém celestial. E observando para a vida de Neemias e o que ele teve que enfrentar para chegar até Jerusalém, eu entendo que para nós chegarmos a Jerusalém celestial, também teremos que enfrentar muitas coisas. Teremos que passar o Jordão, teremos que enfrentar governadores do mal, teremos que enfrentar muitas adversidades. Agora tem um porém, que a carta nós já temos. Quantos aqui tem a carta? A Bíblia diz que nós fomos comprados, não com prata e nem com ouro, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. E isso nos dá o direito de passarmos por todas essas dificuldades. Você que tem a marca do sangue, você tem a carta, porque Jesus Cristo disse que todo aquele que nele crê tem a vida eterna e não verá a morte. Então, nós temos essa carta para chegar a Jerusalém. E não desanime, não venha desfalecer pelos rios que você terá que enfrentar e que nós temos que enfrentar na vida. Porque Jesus Cristo, ele disse assim, que desde os dias de João o Batista, o reino dos céus, olha só, vou repetir, que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por força. E somente aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Somente aqueles que se esforçam. Ou seja, não é simplesmente aceitar Cristo para entrar no céu. Não, tem que se esforçar. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Tem pessoa que recebe a Cristo, mas não persevera, desiste no meio do caminho, se desvia no meio da jornada, quando enfrenta o rio, quando enfrenta a dificuldade. É como Jesus falou na parábola do semeador: uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram aquela semente. E tudo que Jesus estava falando acerca da terra que recebia a semente, aonde ela caiu, isso estava representando os corações, tanto daqueles que escutam a palavra e na mesma hora joga fora, não recebe, tanto como aqueles também que recebem a palavra, até a semente chega a nascer, a brotar, mas ele, tendo um encontro com as dificuldades da vida, ele vai e desiste da fé, desiste de chegar até Jerusalém, desiste. Inclusive o rio Eufrates era e é o maior rio ali da Ásia, é o maior rio, maior do que o Jordão, e Neemias tinha que atravessar ele. Agora Neemias chega em Jerusalém, e eu vou estar lendo aqui para não sair muito aqui da revista. Neemias chega a Jerusalém. Você que tem a revista pode nos acompanhar aí, em o nome de Jesus. Neemias capítulo 2, versículo 7 e ao versículo 11, que diz assim, a primeira divisão aqui, ou subdivisão, diz assim: Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Olha só a estratégia de Neemias. Por isso o cristão, ele tem que ter estratégia, ele tem que ser estrategista para alcançar aquilo que ele tem colocado diante de Deus, nas mãos de Deus. E Neemias faz um levantamento da real situação do muro. Agora, olha só o horário que Neemias foi. Saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Neemias chegando em Jerusalém, ele chama ali alguns aliados que ele tinha, vamos dizer assim, alguns irmãos, e ele foi dar uma volta em Jerusalém para ver a situação, a real situação, porque uma coisa é você ouvir e outra coisa é ver. E Neemias, ele queria ver qual era a situação de Jerusalém, e ele foi de noite, não contou para ninguém. Ou seja, porque muitas vezes temos nós um projeto e saímos contando para todo mundo. Você não pode sair contando os teus projetos para todo mundo, porque muitos que nós pensamos que está conosco, não está. Como diz a Bíblia, como diz Paulo aos Romanos, que nem todos que estão em Israel são verdadeiros israelitas. Então, Neemias, ele selecionou alguns homens e foi dar uma volta para ver a situação daquela cidade. Muitas vezes é o que temos que fazer para ver a situação que nós nos encontramos diante de Deus, fazer uma análise. Quando Paulo fala acerca da Santa Ceia, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Nós devemos nos examinar. E Neemias, ele foi examinar a cidade, examinar os muros, para ver por onde ele iria começar. Jesus também, ele cita uma parábola no Evangelho de Lucas acerca da construção e da guerra. E ele pergunta assim para o discípulo: qual é o rei que quando vai para a guerra não faz uma análise da quantidade do exército que o seu adversário tem? Porque se o seu adversário tem mais homens para guerrear e mais armas, ele vai estender a bandeirinha branca e pedir paz. Eu não vou guerrear contra ele, vou pedir paz.
E Jesus também disse: qual é o homem que vai construir um edifício e não se assenta no seu escritório para ver se ele tem condições e materiais suficientes para realizar a construção, para não começar e deixar pela metade? Porque a obra de Deus, meus amados, não é só começar, é começar e terminar. Porque observando para a vida de homens como Sansão, nós vamos observar que Sansão, ele até começou bem, mas ele terminou mal. E tem pessoas que começam bem e terminam mal. Por isso, Neemias, ele foi fazer uma análise da cidade. Vamos ver como estão os muros. Vamos ver se em 52 dias, acredito eu, que foi o prazo que o rei tinha dado para ele. Vamos ver se em 52 dias nós conseguimos reedificar os muros, ordenar esta cidade, porque já tinha passado Esdras, mas me parece que Esdras, falando de organização, ele não conseguiu organizar muito. E aí nós vemos dois tipos de liderança: a liderança de Esdras e a liderança de Neemias. E observando para a obra que Neemias fez em 52 dias, é algo de arrepiar os cabelos. Mas ele foi, analisou, olhou. É isso que nós devemos fazer: olhar e observar, e colocar sempre diante de Deus. Neemias declara sua intenção de reedificar o muro somente depois dele observar a situação de Jerusalém. Foi que ele anunciou a sua intenção, reuniu ali os judeus, reuniu o povo. Olha, a minha intenção é reedificar os muros. E muitos não acreditaram no projeto de Neemias, porque era um projeto difícil. Inclusive, muitos se cansaram, muitos desfaleceram na sua jornada, desanimaram. E Neemias, como um líder, ele estava ali animando o povo: vamos continuar, não desista, não pare. Porque tem pessoas que a palavra dele é mais negativa que positiva. Você não pode, você não chega, você não consegue. Mas Neemias, ele estava ali. Vamos, Neemias, capítulo de número 4, versículo de número 10. Aí nós encontramos as três palavras dos desanimados. As três palavras dos desanimados. Você pode abrir aí a sua Bíblia, Neemias capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: então disseram os filhos de Judá, aqueles que estavam ali recebendo o projeto, que estavam trabalhando com Neemias. Então disseram os filhos de Judá: as forças dos carregadores se esgotaram. O trabalho era árduo, o trabalho era duro, e ainda há muito escombro, de maneira que não podemos reedificar a muralha. Olha aí o que Neemias tinha que ouvir. A força do povo esgotou, e ainda tem muito escombro, ainda tem muita obra para fazer. Então, muitas vezes nos sentimos sem força, cansado. Quem é que nunca se sentiu cansado, espiritualmente falando? Muitas vezes até desanimado. Quem nunca sentiu isso? Desanimado. Lembra de Gideão? A Bíblia diz que Gideão, eu sei que o estudo aqui é sobre Neemias, mas eu gosto também de dar uma passeada na Bíblia. Gideão, no livro de Juízes, capítulo de número 6, a Bíblia diz que Gideão
estava malhando trigo num lagar. Lagar era onde se pisava a uva. E Gideão, para fugir dos midianitas, porque os midianitas andavam saqueando o povo de Israel, tudo que o povo plantava, os midianitas chegavam e levavam tudo. E aí Gideão, para guardar ali o seu trigo, ele subiu para o morro lá, para o Monte das Pedras, onde fazia um buraco em uma rocha e fazia um canal por onde iria escorrer o suco, e ali eles pisavam a uva para fazerem vinho. Mas nesse dia não tinha uva, tinha só trigo, e Gideão levou para lá. E a Bíblia diz que apareceu um anjo de Deus para ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Agora, sabe qual foi a pergunta de Gideão para aquele homem, não sabendo ele que era um anjo? Gideão olha para ele e fala: mas como tu diz que Deus é conosco, se tem acontecido tudo isso? Como você diz que Deus é conosco e nós estamos passando por todos esses problemas? Eu entendo que a fé de Gideão estava se esgotando. Mas sabe de uma coisa? Quando a sua fé estiver se esgotando, Deus ele virá com avivamento e avivará a tua fé. Quando a tua esperança estiver desfalecendo, Deus ele vai vir e vai renovar a tua esperança. Porque Deus é Deus de Jó. Deus é Deus que não desampara os retos. Deus ele não desampara aqueles que nele esperam. Imagina Neemias escutando isso do povo. O povo está cansado, ainda tem muito escombro, ainda tem muito trabalho. Mas Neemias não estava ali levantando o ânimo daquele povo. Então Neemias ele declara a sua intenção de edificar. Muitos ali se oporam a isso. Embora Neemias tivesse chegado como governador, olha só, embora Neemias tivesse chegado como um governador, com plena autoridade do Império Persa, não fez nada durante 3 dias e nem contou a ninguém os planos que Deus lhe tinha confiado. Então, para que você memorize aí, que nem tudo nós podemos revelar, que tem coisas que Deus nos dá, que é somente para um tempo determinado. Agora olha só, Neemias inicia o levantamento dos muros. Aí na terceira divisão da revista, temos aí esse título: Neemias inicia o levantamento dos muros. Meu Jesus, eu imagino Neemias chegando naquela cidade, meus irmãos, tudo destruído, tudo queimado. E não era muro pequeno não era um murinho, não, era um muro de toda Jerusalém. Porque o muro ali, o muro para aquele povo representava, simbolizava a sua força. Uma cidade sem muro era uma cidade sem força, era uma cidade considerada fraca. Uma cidade sem muro era uma cidade que não tinha nenhuma proteção. E o muro para aquele povo era uma dignidade. Para Neemias ver a sua cidade murada, para ele era uma honra. Era a proteção do seu povo. E ele iria fazer de tudo para reedificar esses muros. Ainda que lhe custaria muito, mas os seus planos não seriam derrubados. Ainda que te custe muito, os teus planos não serão derrubados. Amém? Você tem que receber. Ainda que venha te custar muito, vou repetir, ainda que venha te custar muito, os teus planos
não serão derrubados. Amém, meus irmãos? Falei, eu recebo. Você na sua casa receba, ainda que venha te custar muito, os teus projetos, os teus planos não serão derrubados. O plano de Neemias. Neemias dividiu a tarefa de construção em parte, tendo cada parte uma porta. Neemias teve que restaurar as portas, simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão. Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulhos e também de trazer materiais. Ou seja, a obra de Deus é para todos. A obra de Deus tem trabalho para todos. Inclusive, Jesus Cristo disse que falta é trabalhadores, porque ele disse, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Grande é a obra, mas poucos são os que querem trabalhar, porque muitos se cansaram, muitos estão acomodados, mas a palavra de Deus nos diz que a obra é para todos. Porque nós somos a igreja de Cristo, é um corpo só. Nós somos um corpo, e esse corpo tem vários membros. E cada um de nós temos uma missão nesse corpo. A tática de Neemias para reconstruir os muros. Os irmãos estão entendendo? Amém? Está difícil entender? Eu estou falando rápido demais. Eu estou falando em espanhol. Agora já não sai mais palavra em espanhol não, mas quando eu cheguei falava mais espanhol do que português. Neemias, como um líder, ele teve que criar táticas para reconstruir aquela cidade, para reconstruir aquele muro, porque o tempo que ele tinha, meus irmãos, era pouco. Neemias não tinha muito tempo. É o mesmo para nós. O nosso tempo aqui é pouco. O nosso tempo na terra é curto. E o que estamos fazendo? O que estamos construindo? O que estamos edificando? Porque a Bíblia diz que a vida do homem é de 70 anos. A vida do homem é somente de 70 anos. Está escrito, é Salmos de número 90, se eu não estou equivocado, 90 ou 91. Que a vida do homem é de 70 anos. E se alguns, por sua robustez, por sua força, chegam até 80 anos. Mas o melhor disso é canseira e enfado, diz ali o escritor dos Salmos. Então a nossa vida é curta, passa muito rápido. Isaías já disse que a nossa vida é como a flor da erva, que nasce e logo se seca. Já o salmista diz que a vida do homem é como a neblina que passa e rapidamente se dissipa e já não se vê mais. E eu pergunto, o que estamos edificando? Agora é uma aplicação. O que estamos edificando? Lembra do hino que diz: como posso ter as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Já se vão os dias, e o que eu posso lhe apresentar? Olha a missão de Neemias. Olha a missão, todos nós temos uma missão. Mas eu estou parado. Então faça algo, irmão. Ore a Deus. Quando falamos de oração, Neemias foi orar. E muitas vezes a tua oração, eu sempre falava para os irmãos, quando nós estávamos no campo missionário, que a oração deles aqui no Brasil abririam portas para nós lá no Chile. E assim é.
A oração que você faz pela obra de Deus, ela abre portas. Muitas vezes você não está evangelizando, mas você está orando, está trabalhando, como Paulo disse, um planta e o outro colhe, né? Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. E a oração é isso, o trabalho na obra de Deus tem lugar para todos. Então, aqui na 5ª divisão, o muro foi solenemente inaugurado, depois de muita lágrima. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a tristeza, ela pode durar até uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ou seja, que todo trabalho, que toda prova tem uma recompensa, meu irmão. Tem uma recompensa. Agora, Neemias, ele vai inaugurar aquele muro. Pensa a alegria dele. Já não tem mais escombro, já não tem mais marca de fogo. Está tudo limpinho, a cidade funcionando, as portas, todas elas abrindo, fechando, a cidade guardada, protegida. Agora ele pode voltar ao rei Artaxerxes, a Pérsia, com a missão cumprida, com a sua missão realizada, alegre, como diz o Salmo de número 126. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, ele voltará com alegria. Aí está Neemias agora inaugurando, depois de ter enfrentado inimigos como Sambalate, como Tobias, que queria de todas as maneiras impedir aquela obra de ser levantada, porque sempre vai se levantar pessoas contra, quando nós queremos realizar algo para Deus. Mas Neemias, ele perseverou. Então persevera, meu irmão, persevera. Mas está difícil, parece que não vou conseguir inaugurar. Continue, porque Deus, ele vai te dar vitória, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu saltar aqui para concluir. Os muros trazem ensinos simbólicos importantes. É a sexta divisão aí. Os muros trazem ensino simbólico importante. A Bíblia fala da salvação como um muro. Olha aí, o muro é um tipo, podemos falar assim, de salvação. Aos teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Isaías 60:18. Em Isaías 26:1 diz: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e ante-muro. Então, a nossa salvação, a tua salvação, é um muro que te livra da condenação do pecado. Você já imaginou que privilégio? Essa noite eu passei pensando, porque a minha avó é a única que eu tenho, porque os meus avós já morreram todos, restou uma só. Ela tem 86 anos e ela está internada, está hospitalizada com Covid, 86 anos. Só que a minha avó, ela é muito católica. E eu estava imaginando nessa noite, meus amados, o privilégio que temos de estarmos cercados por essa salvação. Porque eu passei orando pela minha avó: Deus tenha misericórdia, porque se ela partir, já entubaram ela, se ela partir, aonde estarás? Aonde estarás? Então, para nós é um privilégio, nós estamos cercados por esse muro da salvação, que nos dá garantia de vida eterna. Você já tem esse muro de salvação?
tem esse muro que te guarda, que te livra da condenação. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Olha só, Cristo é um muro para nós. Ele é um muro que nos guarda, como diz Salmos, um muro que não deixa nenhum mal te suceder e nenhuma praga chegar dentro da tua tenda. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino do mundo. Então, o muro que nós temos, espiritualmente falando, porque muitas vezes alguém pode estar procurando um muro, onde é que está o muro? Espiritualmente falando, esse muro, ele nos separa, nos divide do mundo. Por isso, Jesus Cristo, ele diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Por quê? Porque ou nós estamos em Jerusalém, ou estamos no mundo. Ou nós somos governados por Deus, ou o homem é governado pelo mundo. Não tem como estar um pé em Jerusalém e outro pé por cima do muro. Não tem como. Ou nós estamos em Cristo, ou estamos sem Cristo. Ou nós somos salvos, ou estamos sem salvação. Mas o muro, glória a Deus, nos dá essa garantia. Amém, meus amados? Eu vou parar por aqui, em o nome de Jesus. Então vamos guardar esse exemplo de Neemias, o seu esforço em reconstruir os muros. E nunca pense que tudo está acabado. Porque quando Neemias ouviu a notícia, recebeu a notícia, ele poderia ter até tido um infarto ali na hora, pela situação que estava o seu povo, pela situação que estava a sua terra. Mas ele tinha uma coisa, ele tinha esperança. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer aqui uma oração, já passando aqui o direito ao nosso irmão que vai estar concluindo. Amém, meus amados? Quantos podem glorificar a Deus, agradecer a Deus por essa manhã? Então, nunca perca a esperança. Quando eu leio o livro de Neemias, parece que essa história aconteceu ontem. Eu vejo os muros queimados, eu vejo o povo ali desesperado, passando necessidade, e vejo Deus também solucionando tudo. Então muitas vezes nessa manhã você está vendo tudo embaraçado, tudo confuso, complicado. Mas Deus nessa manhã, em o nome de Jesus Cristo, Ele entra com providência na tua vida, Ele entra com providência na tua casa, e Deus, Ele vai te dar vitória em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque na presença de Deus o nosso tempo não é perdido. Como disse o salmista, mais vale um dia nos teus átrios, ó Senhor, do que 1000 anos em outra parte do mundo. É melhor você estar aqui por 1 hora do que por 10 anos em Nova York ali, curtindo, se divertindo. É melhor 1 hora aqui, porque aqui nós estamos cercados. Pai, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, queremos orar, ó Deus eterno, por cada irmão, ó Pai, que escutou esta palavra, que participou desse estudo. Meu Deus, aqueles que estão na sua casa, que nos acompanham através da internet,
vai de encontro, ó Deus, a cada vida, a cada família. Pai, aqueles, ó Pai, que estão com seus muros queimados, que estão, ó Deus, com a sua vida destruída, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos restituição. Venha reconstruindo, ó Pai, a história desse irmão. Venha reconstruindo, ó Deus, a história desta irmã. Que o teu nome, ó Deus, venha ser glorificado, porque tu é Deus que restaura Jerusalém. Tu é Deus que levanta Neemias, ó Pai. Ó Senhor, em ti nós confiamos, em ti, ó Pai, está a nossa esperança. Abençoa teu povo, dê vitória, Senhor, para cada família. Aquele, ó Pai, que está aflito, afligido, alegra, Senhor, o seu coração, e que o teu nome, ó Pai, venha ser glorificado, não somente nesse dia, mas para todos sempre, através do teu povo, em um nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.